Cara, a dificuldade desse vídeo tá sendo escolher qual que foi o menos pior pra eu salvar, porque parece que todos os últimos livros que eu li foi ruim. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim responder a tag Duelo de Livros. Não é bem uma tag porque não são perguntas, na verdade eu vim aqui comparar os dois últimos livros de cada gênero que eu li e falar qual que é melhor e qual que é pior. Na verdade é assim, qual que eu salvo e qual que eu jogo no fogo, é um negócio mais extremo. Quem criou esse tipo de vídeo foi o Victor do canal Geek Freak, eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição. E separando os livros pra esse vídeo eu percebi que, nossa, tem uns gêneros que eu não leio faz maior tempão e tem outros que eu tô lendo com muito mais frequência, eu tenho que consertar isso, senão eu vou perder minha carteirinha de leitora eclética. Mas antes de começar, não se esquece de já se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o like logo agora no começo do vídeo, compartilhar com quem você acha que vai gostar e ativar o sininho de notificações, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Me acompanhar também nas outras redes sociais, o Instagram, que é @estantecósmica, e o Scooby, que é @MaiaraMiranda. Por lá a gente acaba ficando mais próximo, e se for comprar qualquer coisa mesmo na Amazon, um livro, um presente de Natal pra alguém, ou qualquer coisa, compra, por favor, usando o meu link que tá sempre aqui na descrição. Comprando por esse link você me ajuda muito sem mudar nada do valor da sua compra. E pra economizar aí nas coisas que você for comprar, eu indico o site Cuponomia, que é um site que mostra os cupons de desconto disponíveis em mais de 2.000 lojas. Sempre antes de comprar alguma coisa, pesquise o nome da loja que você vai comprar lá no Cuponomia, que ele mostra as promoções disponíveis e também as regras pra gente poder usar. E ele também tem um sistema de cashback, que é ele devolver pra gente uma porcentagem do dinheiro que a gente gasta. O aplicativo de celular é um jeito mais rápido e acessível da gente procurar, e por lá os cupons são atualizados primeiro. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse site, para caso vocês queiram saber mais, e se inscrevendo por esse link vocês já ganham R$5. Agora vamos começar. Eu fui pegando uns gêneros assim, aleatoriamente, fui só olhando meu Scooby pegando as últimas leituras. Daí o primeiro gênero que eu vou falar aqui é de livro jovem. Eu ia separar em jovem adulto, que é a faixa etária ali dos 16 anos, e novo adulto, que já é a faixa etária ali dos 20, mas aí eu decidi botar os dois juntos, porque se fosse pra deixar separado ia ter que ser livro que eu li há muito, muito tempo. Então esse livro jovem no geral, e os últimos dois que eu li foi Félix para Sempre, de Casey Callender, e Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Esse Enquanto Eu Não Te Encontro é meio que um clichêzinho de romance, com vários encontros e desencontros e reencontros, só que aqui a gente tem protagonismo LGBT e nordestino. Aqui o protagonista, que já tá meio desencanado do amor, ele acaba encontrando um cara que ele se identifica muito numa balada, como se fosse um amor à primeira vista mesmo. Eles começam a conversar e já se sentem muito próximos. E aliás, quando eu li essa parte eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, porque assim, o protagonista tem 19 anos, daí ele beija um francês chamado Pierre numa festa. E daí eu lembrei que quando eu tinha 19 anos, eu também beijei um francês chamado Pierre numa festa. Será que era pra ele ser o amor da minha vida? Nunca saberemos. E esse daqui é aquele livro gostosinho pra gente ler rapidinho e esquecer dos nossos problemas, sabe? Félix para Sempre também é um livro que tem protagonismo LGBT, o personagem ele ainda tá no ensino médio, e logo no início ele sofre um ataque transfóbico lá na escola dele, e isso acarreta diversas coisas. A busca dele por vingança por essa pessoa que machucou ele faz com que ele comece a contestar algumas coisas da vida dele, como algumas atitudes não muito boas que ele teve, sabe? Quando ele julgou outras pessoas sem saber a verdade. Também alguns sentimentos, porque às vezes ele não se sente merecedor das coisas, ele se sente muito alheio. E também questionar e pensar mais sobre a identidade de gênero dele. E tudo isso faz com que ele melhore a relação dele com a família, os amigos e com ele mesmo. Então é um personagem que a gente consegue acompanhar muito a evolução dele ao longo da história. E também é um livro muito fofo, que quando eu terminei eu só queria ser um personagem de um livro, sabe? Ter uma história literária pra mim. E eu gostei muito das duas histórias, mas tem uma assim que ganhou meu coração e que foi um dos meus favoritos esse ano, que foi Félix para Sempre. Então infelizmente eu vou ter que queimar Enquanto Eu Não Te Encontro. Mas não tem como, gente. Esse livro aqui me sinto na obrigação de cadelar. Daí agora eu vou falar de livros mais adultos assim, aqueles com romance, mas também com drama. E os dois últimos que eu li foi Um Amor Desastroso, da Brittany C. Cherry, e Tarde Demais, da Colleen Hoover. Os dois pra mim eu podia botar na fogueira. Juro, esse daqui eu li até em vlog, foi o último vídeo do canal, vou deixar aí nos cards. Esse daqui a gente acompanha dois protagonistas, que é a mocinha e o mocinho, e o livro vai alternando, cada capítulo é narrado por um. Ambos têm muitos problemas, assim, com a família, e estão enfrentando muitas dificuldades, e eles meio que se odeiam no começo, mas aí o relacionamento deles vai evoluindo, e depois começa a ter um monte de dramas diferentes, tudo de ruim começa a acontecer com eles. E assim, não foi um livro pra mim, eu não gostei muito. Tinha algumas partes interessantes, umas partes legais, só que eu achei que o livro todo se resolveu de um jeito muito rápido, não teve um desenvolvimento muito bom, e também ele é muito clichê, num nível assim, que dá vergonha alheia de ler. E aí, Tarde Demais é um livro que, meu
meu Deus. Aqui a gente também tem a narrativa alternando entre os personagens, né? Tem 3 personagens principais, a mocinha e os 2 namorados dela. Tipo, ela é uma personagem que também tem muitos problemas com a família. Aliás, eu tô pensando agora, esses livros são muito parecidos. Os 2 falam disso, de problemas com a família relacionado com o tráfico de drogas. São pra maiores de 18 e tem muitos gatilhos. Enfim, daí, por conta desses problemas que ela tem, ela se vê obrigada, se vê presa ali num relacionamento abusivo com um traficante. E esse traficante, ele é um bosta humano e ele também tem 1000 questões com a família dele, um passado bem traumático. Daí a gente acompanha o ponto de vista desses 2 e também de mais um personagem, que é um menino que a protagonista conheceu na faculdade. Ela começou a conversar com ele na faculdade e tal, e aí quando ela foi pra casa, o namorado traficante dela foi apresentar um novo ajudante dele, que era logo esse menino que ela começou a conversar na faculdade. Todo livro da Colleen Hoover tem que ter um começo assim de casal se conhecendo da maneira mais aleatória possível. E aí, apesar de eu gostar muito mais da escrita da Colleen Hoover e amar os livros dela, esse livro aqui foi bem problemático, teve algumas questões que faltaram ali ser debatidas. Esse daqui, na verdade, era pra ser tipo uma fanfic da autora, e aí ela termina o livro, mas aí depois ela escreve um prólogo, depois ela escreve um epílogo, depois ela escreve mais um prólogo, e ela fica estendendo o livro infinitamente. E aí você termina o livro, aí não terminou, tem mais uma parte. Aí você termina aquela parte e não terminou. Aí você vai ler, não termina nunca. Tipo, a parte que o livro termina, tava ok. Mas aí você continua, ela só vai inventando mais coisas ali pra história, que vai deixando cada vez menos crível, sabe? Nenhum adulto agiria do jeito que agem nesses 2 livros aqui, juro. Então, como eu disse, queimava os 2, mas como eu tenho que escolher um, então eu vou escolher o da Colleen Hoover mesmo, porque apesar de não ter sido um livro muito bom, eu amo a escrita da autora. Agora, os 2 últimos livros de ficção científica que eu li, eu não separei por subgênero, sabe? Assim, distopia, separado de space opera, sei lá. Só peguei os 2 últimos de sci-fi mesmo, que foram Duna, do Frank Herbert, e Nós, do Zamiatin. São 2 clássicos do sci-fi, livros que foram escritos há bastante tempo, e 2 que eu amei muito, foram muito impactantes e que eu marquei várias coisas. Pode ser que para algumas pessoas não seja várias coisas, mas é porque eu nunca marquei livro, esses foram os primeiros, então pra mim foi várias coisas. Nós é uma distopia onde todo mundo é governado pelo Estado único. O livre-arbítrio, o poder de escolha e liberdade de expressão dos cidadãos foi proibido para que assim eles pudessem ter a felicidade plena. Tem horário certo para acordar, horário certo para ir trabalhar, horário certo para comer, horário certo para tudo. Tudo tem que estar impecável para manter a ordem e assim manter a paz, manter a felicidade. E aí esse livro é em primeira pessoa, ele é o diário de um engenheiro que tá construindo um foguete. Só que aí ele conhece uma mulher que não segue as regras, que faz ele desenvolver 2 doenças, imaginação e alma, e daí ele começa a contestar o sistema, contestar tudo. Eu amei essa história, achei muito criativa, e esse daqui é a primeira distopia. Amei que também o protagonista, como ele é matemático, tudo ele quer relacionar com alguma lei da matemática, apesar de algumas partes da leitura serem bem confusas, porque a gente segue os pensamentos e lembranças do protagonista, né, e às vezes é tudo uma bagunça a cabeça dele. E o final, eu não esperava aquilo, socorro. Mas aí vem Duna, gente, que também tem vlog de leitura no canal, vou deixar nos cards. Se passa assim muitos anos no futuro, onde a galáxia é governada por um império feudal, e tem um imperador e várias casas nobres que governam os planetas. E daí o protagonista, ele faz parte dos Atreides, que é uma casa nobre que vai pra Duna, vai governar esse planeta chamado Duna. Só que tá tudo armado, na verdade quando eles chegam lá, eles sofrem um golpe, e é aí que a aventura do protagonista começa. Porque tem um povo que mora lá em Duna, né, que tem uma profecia que vai chegar um salvador, e talvez esse protagonista, o Paul Atreides, seja esse salvador. E juro, isso daí não é nem nada desse livro, esse livro é grandioso, é impecável, toda a construção de personagem, a ambientação, a narrativa e tudo que acontece, eu amei demais esse livro aqui, pra mim foi 5 estrelas e favoritado. Então, apesar de eu também ter amado muito Nós, Duna, com certeza é melhor, já é dono do meu coração, sabe? Duna foi 5 estrelas, esse daqui foi 4. Então, infelizmente, eu vou ter que queimar o Nós. Daí, os 2 últimos livros de fantasia que eu li foi Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab, e Trono de Vidro, da Sarah Jamais. Trono de Vidro também foi naquele vlog lá, né, que já tá aí nos cards. E essa escolha pra mim vai ser difícil, porque os 2 foram muito mais ou menos. Esse daqui é um livro infanto-juvenil, que a protagonista, depois de passar por uma experiência de quase morte, ela consegue atravessar o véu que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E também, o melhor amigo dela é um fantasma. E aí os pais dela são historiadores e escrevem livros sobre fantasmas. E aí compram os direitos dos livros dele e eles vão ter que ir pra várias cidades pra fazer documentários. E aí o primeiro lugar que eles vão é lá na Escócia. E apesar de a protagonista não querer muito ir, né, porque ela já tá farta de fantasmas, ela tem que ir pra acompanhar os pais. E aí é lá nessa viagem que ela aprende muito mais sobre esse poder que ela tem, o que significa e qual é o propósito disso. E também se tem outras pessoas que são como ela. Só que como esse daqui faz parte de uma trilogia, se não me engano, cada um dos livros vai ser ali a família indo pra um país diferente. Nesse daqui não tem muitas respostas, sabe? É mais sobre a aventura dela, toda a confusão que rolou lá na Escócia. Então quando a gente termina esse livro a gente fica cheio de dúvidas, o que incentiva a gente a querer continuar a trilogia, né? Mas eu acho que eu não vou continuar. Eu achei bem interessante a história e a condição da protagonista e tal, só que foi um livro bom pra mim, só isso, só bom, sabe? Bem ok. E Trono de Vidro também é o primeiro livro de uma série, então não é aquele livro que a gente já pode esperar várias respostas, várias coisas, porque vai ter ainda mais 7 livros pela frente pra autora desenvolver. Aqui a protagonista é a
maior e melhor assassina desse país e ela tá presa em uma mina de sal. Mas aí chega um pessoal lá pra ela e propõe assim que se ela for a assassina do rei, ela vai poder ter a liberdade dela depois de alguns anos. E aí, apesar de ela odiar o rei, ela acaba aceitando a proposta por conta, né, da liberdade. E aí ela vai ter que enfrentar diversos desafios, tal, pra ela poder se tornar realmente a assassina do rei. Então é um livro que tem magia, mas nesse primeiro aqui ainda é muito pouco. Tem também um pouco de política, né, por causa desse rei que é tirano e já exterminou vários povos. E ele é mais um livro jovem, assim, porque a protagonista tem 18 anos, aí tem uns menininhos lá, uns casalzinhos. E também foi outro que eu achei só bom, sabe? Só ok. Só que eu vou sim continuar a série. Então, como eu disse, apesar de eu ter achado os dois bem mais ou menos, eu acho que eu vou salvar Trono de Vidro e jogar Cidade dos Fantasmas no fogo. Porque pelo menos esse daqui eu vou continuar, né? Daí os dois últimos livros que eu li de suspense, barra thriller, barra mistério, barra investigação, que eu considerei tudo a mesma coisa, foi A Garota do Lago, do Charlie Donlia, que eu também li naquele mesmo vlog que tá aí nos cards, e Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Apesar de o mistério desse daqui ter sido bem desenvolvido, ter várias tramas e tal, e a gente ficar super curioso, ele foi muito arrastado em algumas partes. No começo tava super chato, às vezes tem uns fatos que ninguém quer saber, só uma lenga-lenga. Então eu sei que é favorito de muitas pessoas, mas pra mim não foi. Também achei um pouquinho previsível, né? Dava pra acertar o culpado ali mais ou menos na metade. Só que, como eu disse, esse daqui, o mistério foi mais desenvolvido. Teve várias camadas, o cara foi investigar uma coisa, teve outra e outra e outra e outra. Os personagens também são bem construídos. E aí esse daqui, não dá pra falar isso, que o mistério é bem construído, o personagem é desenvolvido. Não tem como. Tem muitas inconsistências na história, coisas que foram colocadas só pra encher uma linguiça pra confundir o leitor. Muita coisa conveniente também, que aconteceu só pra ajudar a protagonista. E muito, muito previsível. Esse daqui dá pra adivinhar logo no começo. Mas esse daqui foi mais fluido, sabe? Porque ele intercalava, né? Passado e presente, duas protagonistas. Então é aquele livro que instiga e deixa a gente bem curioso. E no final é super frenético e tal. Mas assim, comparando os dois, apesar de eu não ter gostado tanto desse, com certeza foi melhor do que A Garota do Lago. Então eu vou ter que queimar A Garota do Lago e salvar Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Gente, eu peguei muitos gêneros. Ou será que sou eu que falo demais? Tô nem na metade ainda, esse vídeo vai ficar enorme. Enfim, o próximo gênero é terror. Os dois últimos que eu li foram O Mal Nosso de Cada Dia, do Donald Pollock, e Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Esse daqui foi leitura coletiva do nosso grupo do Cosmic Art. Quem quiser entrar no nosso grupo, o link tá aí na descrição. E ele não é tanto terror assim, apesar de ele ser classificado como terror, ele é mais assim, um drama, um romance de formação, um terror psicológico. E esse livro é literalmente uma entrevista com o vampiro. O vampiro chega lá pra um cara e fala: "E aí, sou um vampiro, quer me entrevistar?" E ele fala assim. E aí o vampiro começa a contar desde a vida dele antes de ser vampiro, né? E depois como foi a transformação, e depois a busca dele pra saber mais sobre isso, e pessoas que ele conheceu, e etc, etc, etc. Esse vampiro, ele se culpava muito pelo suicídio do irmão dele. Então, quando ele foi transformado em vampiro, ele acabou sendo um vampiro muito melancólico, que refletia muito sobre a maldade e a bondade, e sobre essa condição de ser um vampiro. Então é um livro que revolucionou o vampiro na cultura pop, sabe? Quebrou esse estigma de que vampiro tinha que ser uma criatura maligna. E é um livro muito bom, só que eu não gostei muito, não achei que foi muito pra mim, porque eu achei a narrativa dele muito parada, assim, porque o protagonista fica pensando nos conflitos internos dele, refletindo, não sei o quê. E aí tem algumas partes que são interessantes e tal, só que tem umas partes que é muito floreado, ainda mais por ser com a tradução da Clarice Lispector, foi assim, poético demais pra minha cabeça, muito simples. E esse Mal Nosso de Cada Dia, ele é um livro que conta várias histórias diferentes. Os capítulos vão alternando, mas aí vai chegar um ponto que essas histórias vão se cruzar. E em todas as histórias a gente tem protagonistas que distorcem a visão de Deus pra justificar os próprios erros. Todos são pessoas podres, assim, cada um faz uma maldade diferente, mas sempre com a justificativa de que é pra Deus, é por Deus e etc. Então esse livro aqui é mais uma crítica ao fanatismo religioso. E a história desse daqui é bem interessante, ainda mais quando tudo começa a se encaixar. Só que no começo também é muito arrastado, sabe? Muito parado também, porque a gente não entende aonde o livro vai levar a gente. E esse livro aqui é muito forte também. Tem algumas partes que são, assim, bem pesadas. Parece até que é um exagero, mas a intenção do autor realmente foi ser exagerado, né? Então, são dois livros que eu não gostei tanto, assim, de nenhum. Os dois são bons, mas nenhum dos dois foi favorito. Um livro que eu gostei, amei demais, etc. Só que, assim, eu gostei bem mais desse do que desse daqui, Entrevista com o Vampiro. Então, infelizmente, eu vou ter que queimar a Entrevista com o Vampiro. Anne Rice, me desculpa. Terrível que eu tô falando isso. E Anne Rice morreu tem nem uma semana, gente. Eu sou um monstro. Agora, esse gênero que eu coloquei, ele é de ficção literária. Aquele livro que fala de cotidiano e dia a dia, só que de um jeito mais adulto. Enfim, um livro que a gente não sabe encaixar num gênero específico. Basicamente isso. E daí os dois últimos que eu li foram Leve-me com Você, da Catherine Hite, e A Cor Púrpura, da Alice Walker. Do nada começou a chover, o sol foi embora, brotou uma nuvem imensa e cinza aqui. E agora tá um vídeo com barulho de chuva forte. Que ódio. Esse daqui também foi uma leitura coletiva do Cosmic Art. Na verdade,
verdade ele é meio que um romance de formação, a gente acompanha a protagonista desde que ela era pré-adolescente até a vida adulta, e ele é narrado de forma epistolar. A protagonista conta pra gente a vida dela através de cartas. Se passa numa cidade pequena, no interior dos Estados Unidos, dos anos 1900 até 1940, mais ou menos, então ele meio que também puxa pro lado do romance histórico, e ele é um livro pra maiores de 18, é super pesado, cheio de gatilhos, juro, logo na primeira página, já foi assim, bem pesado. A protagonista, ela é mulher, negra e pobre, e ela já passou assim, por todo tipo de dificuldade, acontece um monte de coisa realmente muito terrível na vida dela, e aí através da história a gente vê a evolução dessa personagem, porque no começo a gente vê que ela não tinha autoestima, mas ao longo da história ela vai aprendendo a se amar e se conhecendo muito melhor. Inclusive esse daqui foi favorito de um monte de gente que participou da leitura coletiva. E aqui em Leve-me com Você a gente tem a história de um pai enlutado, que ele tá fazendo uma viagem ali pelos Estados Unidos, passando por vários pontos turísticos com um propósito, mas ele é um cara que sofre muito, né, por conta que o filho dele morreu, e também ele era alcoolista, então tem bastante coisa sobre isso. E daí quando ele tá indo fazer essa viagem, o trailer dele acaba quebrando, e daí acaba acontecendo a coisa mais aleatória e maluca possível. Ele acaba tendo que levar nessa viagem 2 outros meninos que nem são filho, nem parente, nem nada dele, e a história vai daí, sabe? Ele fazendo amizade com essas crianças, e essa relação entre eles é extremamente importante tanto pra ele quanto pras crianças, que também passam por várias coisas difíceis. E é uma história muito linda, muito fofa, só que ela é dividida em partes. Aí na primeira parte tava muito bom, eu achei que eu fosse favoritar. Só que aí depois, pelo menos pra mim, começou a decair. Começa a acontecer outras coisas, né, no meio, no final do livro, que também é bom, só que não é tão bom quanto o começo do livro. Então assim, esses dois livros são muito bons, recomendo muito a leitura dos dois, só que A Cor Púrpura, maior e melhor, né? Então eu vou ter que queimar Leve-me com Você. Agora o gênero é não ficção, que não é um gênero que eu leio com tanta frequência, mas os dois últimos que eu li foram Complexo de Vira-Lata, da Márcia Tiburi, e Malala, Minha História em Defesa dos Direitos da Menina, da Malala. Esse livro aqui faz uma análise de toda a história do Brasil, comparando com o complexo de vira-lata dos brasileiros, que é aquela mania dos brasileiros de achar que tudo de fora, tudo dos gringos é muito bom e desprezar o que é feito pelo Brasil. Então nesse livro ela faz uma análise do comportamento social dos brasileiros, da colonização e do comportamento dos colonizadores, que ficou de herança, né, pra gente. E ele é um livro muito interessante, né, pra gente aprender mais sobre a história do nosso país e também sobre nós mesmos. Só que em algumas partes ele foi muito chato, e ele não é um livro de fácil acesso, sabe? É vendido como um livro de linguagem acessível, tal, só que tem alguns termos muito complexos. Já a Malala foi perfeito, 5 estrelas, meu favorito. Aqui a Malala conta a história dela, focada pro público mais infanto-juvenil. Ela foi uma pré-adolescente que sempre foi ativista, e daí quando o país dela, que é o Paquistão, começa a sofrer ameaça de uma organização criminosa, que é o Talibã, mesmo assim ela continuou lutando pelos seus direitos de estudar, então ela levou um tiro no rosto por conta do Talibã, só que isso acabou dando ainda mais visibilidade pro movimento e pra luta dela. Então é um livro que fala pra gente lutar pelos nossos direitos, sabe? Conhecer a história dessa pessoa incrível, né, que a Malala tá sempre dando voz pra pessoas que precisam ser ouvidas. E além disso também é um livro que a gente aprende muito sobre essa outra cultura, porque é totalmente diferente daqui do Brasil, e aí ele tem um glossário e diversas partes explicando conceitos diferentes, tanto da religião quanto da região e da cultura mesmo lá do Paquistão. E foi um livro que eu amei demais ter lido. Então entre esses dois aqui não tem nem dúvida, né? Apesar de Complexo de Vira-Lata ser bom, eu com certeza vou queimar ele e salvar esse daqui. Agora eu separei a categoria, que na verdade não é um gênero, mas o que se parece a categoria mesmo assim, que é a antologia de contos. É aquele livro com vários contos e tal. E os dois últimos que eu li foi Seres Mágicos, Histórias Sombrias e História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. E assim, quando a gente lê um livro de contos, a gente já sabe que vai ser difícil todos agradarem, sabe? Sempre vai ter aqueles que são melhores, aqueles que são piores. Só que esses daqui são todos ruins. Eu já vou deixar claro que eu não gostei nada desse livro aqui, foi uma tortura pra terminar. Teve dois assim que eu tava gostando até mais ou menos a metade, mas aí tomou outros rumos. Teve uns 5 que eu achei até mais ou menos, mas os outros 20 eu achei ruim. Inclusive tiveram alguns que eu, tipo, odiei, achei péssimo mesmo, só que foi tão irrelevante que eu nem lembro. Foram contos que assim que eu terminava de ler, eu já esquecia. Juro, perdão pra quem gosta desse livro, eu fico até feliz por você gostar, porque realmente não funcionou comigo. E esse daqui já foi até o oposto. Apesar de ter sim aqueles contos que eu não gosto muito, outros que são muito bons, todos eles foram muito marcantes, sabe? São contos que até hoje eu me vejo pensando e refletindo sobre eles. Esses contos aqui são mais numa vibe ficção científica. O autor sempre pega eles e dá uma relacionada com leis matemáticas, ou leis físicas, ou alguma coisa assim de ciência. E isso só fez com que eu gostasse ainda mais da história, das histórias, na verdade. Teve uns contos que eu li que eu ficava tipo, ai, chato, arrastado, tal. Mas em compensação teve outros que eu amei, explodiu minha cabeça, fez eu pensar 1000 coisas. E assim, todos são muito criativos, coisas muito únicas. Então esses aqui também é outro que eu não tenho nem dúvida, né? Com certeza eu vou queimar esse daqui com gosto ainda e salvar a História da Sua Vida e Outros Contos. Eu decidi colocar também as últimas 2 HQs e os últimos 2 mangás que eu li. As últimas HQs foram Mordida, da Sarah Anderson, e Holly Polly, do Daniel Semanas. Mordida não
tem bem uma história, assim, contínua. São mais várias pequenas histórias, pequenas coisinhas sobre o relacionamento de uma vampira com um lobisomem. Então, é umas histórias tipo assim, aquelas histórias bem gostosinhas pra gente ler bem rapidinho também. Só que como são só pequenas historinhas, não tem muito um desenvolvimento. Afinal, não é pro livro ter isso, né? É só pra ser umas tirinhas com humor, ironia e romance. E esse daqui, Roly Poly, é uma HQ nacional que conta a história da Fanta ou Fanta, que ela é uma garota que vai entrar em várias aventuras, umas coisas muito loucas, muito psicodélica, que também tem umas vibes aí, uma mistura de K-pop, porque ela tem um propósito que a gente só vai descobrir no final. Eu achei bem maluco, só que assim, as artes são a coisa mais linda do mundo. Olha isso, gente, é uma coisa tão psicodélica, tão colorida, cheia de coisas, eu amei. Foi legal e interessante ler, mas eu não gostei tanto assim do propósito da menina e da história e tal. Então, entre esses dois, apesar de também, novamente, nenhum dos dois ser muito bom, eu gostei bem mais de Mordida, então vou salvar esse e botar fogo em Roly Poly. Com dor no coração, realmente, porque as artes são muito boas. Cara, eu percebi que a dificuldade desse vídeo não tá sendo aquilo, tipo, ai meu Deus, amei os dois, qual que eu escolho, não quero jogar nenhum na fogueira. Tá sendo mais, tipo, ai, os dois foram tão mais ou menos, que eu não sei nem qual que foi o menos pior. Ai, tá complicado minhas últimas leituras, hein? Enfim, daí esses aqui são os dois últimos mangás que eu li. Ilha dos Cachorros e Suicide Club. Esse daqui é um livro de drama, que é meio infanto-juvenil. A classificação é mais 14, mas eu acho que seria, tipo, mais 10 mesmo, sei lá. Esse menino tava num trem com a família dele, e aí esse trem, tipo, sofreu um acidente terrível, meio que todo mundo morreu. Meio não, né? Todo mundo morreu, e ele foi o único sobrevivente. Então ele teve que ser adotado por um tio dele, que é prefeito. E é um cara péssimo, sabe? Que só pensa no próprio umbigo. Daí, pra proteger esse menino aí, que é o sobrevivente, eles adotam um cachorro, que é o Spots, que é pra cuidar desse menino aí. E aí eles acabam virando melhores amigos, o menino e o cachorro, né? O menino fica fazendo umas reflexões sobre cachorros no mundo e sobre o amor que os cachorros têm pela gente e o que a gente tem que retribuir. Só que acontece que tá meio que tendo uma epidemia de uma doença canina nessa cidade. E é um mangá muito fino, então eu não vou contar mais pra não dar spoiler, porque realmente é muito fino, gente. Tudo acontece muito rápido. Não tem muito um desenvolvimento. E eu descobri depois que eu terminei que, na verdade, isso daqui é a adaptação de um filme. Tem um filme stop motion e daí fizeram esse mangá baseado no filme. E Suicide Club também é outro que, quando eu terminei, eu descobri que tinha o filme. Esse daqui era pra ser uma adaptação do filme, só que só realmente o primeiro acontecimento que é igual, o resto é totalmente diferente. Então, a experiência de leitura e a experiência de assistir o filme não dá spoiler, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse daqui é um mangá de terror, mais 18, bem pesado, bem cheio de gatilhos, onde assim, do nada, chega um grupo de tipo 50 meninas colegiais que estão ali com o uniforme da escola e pulam todas juntas ao mesmo tempo na frente de um trem. Foi um suicídio coletivo de um monte de meninas e foi tipo uma situação muito estranha e teve só uma sobrevivente, que foi a Saia. E daí as pessoas tentam investigar, entender o que aconteceu, né, falar com a Saia. É uma coisa bem doida esse mangá aqui. E aí a gente vai entendendo aos poucos, né, o que rolou e o que está rolando. Ele é um mangá bem forte mesmo, que ele é de terror, só que tem umas coisas que são bem de drama, só que a gente não pode considerar ele aquele mangá super desenvolvido, uma trama, assim, muito boa. Não tem muitas respostas, né? E também tem algumas coisas bem estranhas que aconteceram aqui nesse mangá. Então aqui temos novamente aqueles dois que eu achei mais ou menos, pra eu escolher qual que foi o menos pior. Só que esse daqui também não tem muitas dúvidas, porque esse daqui, ele foi muito basicão. Esse daqui foi mais interessante, teve aquela história, aquele mistério e tal. Então eu com certeza vou salvar Suicide Club e jogar Ilha dos Cachorros na fogueira. Não se preocupem, tá? Nenhum livro está sendo realmente jogado na fogueira. Enfim, gente, esse foi o meu duelo de livros. Eu tentando escolher quais das minhas últimas leituras foram as menos piores. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.